Vamos já falar do Figueirense, João? Alguma coisa aí tu conseguisse pescar aí, da forma que o Figueirense joga? Quais são os caminhos das pedras para poder a gente conseguir vencer, tá? Porque esse jogo é para vencer, tá? Não venha fazer uma análise aqui como o Náutico acha um empate, não. Não quero empate, não. Eu quero vitória do Figueirense. Não, tem que... Eu acho que o Náutico tem condição de vencer o jogo. Agora vai ser um jogo extremamente difícil, tá? Assim, você vê como a Série C tá achatada, porque o Figueirense é o 13º e se ganhar o jogo, empata o número de pontos com o Náutico. Então, assim, é um achatamento muito grande que o 13º, com uma vitória, pode alcançar o 5º. Então, assim, é de muita importância vencer a partida, ainda mais depois de um empate em casa. Só que o Náutico vai ter uma tarefa muito dura. O Figueirense, infelizmente, se reinventou na hora errada. Eu assisti alguns jogos de Figueirense, peguei os últimos 4 jogos para dar uma olhada. E, assim, são 2 times completamente diferentes. Os times dos 3 últimos jogos que eles jogavam num 4-4-2, com o Kaique ou o Marilson, que é o centroavante lá, junto com o Felipe Augusto, que é o ponta que jogou no Retrô, meio como segundo atacante. Não pressionavam muito, não tinham uma intensidade. Foi um Figueirense completamente diferente do que jogou contra o Brusque. Contra o Brusque, eles alteraram o esquema. Felipe Augusto virou o 9, um 9 ali mais móvel, com mais velocidade. E jogaram num 4-2-3-1 ao invés do 4-4-2, com o Gabriel Santiago sendo o meia, né? E aumentaram muito a intensidade do time, marcando pressão, coisa que eles não faziam. O Figueirense, nos jogos até em casa, eles esperavam o adversário, era muito orientado a contra-ataque, assim, deixando o adversário ir, deixa o adversário ir, quando eles errarem, a gente pega essa bola e contra-ataca. Nesse jogo contra o Brusque foi diferente, tá? Eles pressionaram bastante a zaga do Brusque, conseguiram ter algumas situações nesse aspecto, então mudaram um pouco aí o estilo de jogo, nessa situação aí de marcação mais pressão, só que continua com alguns erros, assim, continua sendo a mesma equipe, né? No final de tudo, pode ter mudado algumas características, mas a equipe é a mesma. Então, é um time que fica muito vulnerável a contra-ataque. Eles são um time que também jogam no contra-ataque, então eles esperam muito o adversário ali, pega e são orientados a fazer esse contra-ataque, só que quando eles são contra-atacados, eles sofrem bastante e deixam muito espaço nessa transição defensiva. Então, eu acho que é um caminho muito bom aí para o Náutico tentar fazer. É natural do Náutico, né? O Náutico vai marcar pressão e vai tentar sair rápido aí com essa bola, e até quando o Figueirense tiver a bola aí no pé, vai ter essa marcação mais forte ali com o Igor Pereira, com os jogadores de defesa. Então, roubar a bola e sair em velocidade. E o Náutico, até com o Lucas Cardoso aí no banco, pode ser um jogador a atacar esse espaço que vai ser deixado pela defesa do Figueirense. E outro ponto, Atos, que eu encontrei, assim, que eu achei... e é engraçado que é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. É o lateral esquerdo, o Leonan. Um jogador conhecido, já jogou no Santos, jogou no Retrô. E, assim, é um cara que é muito importante na fase ofensiva do Figueirense. É um jogador que conduz muito bem a bola e acaba trazendo muitos defensores com ele e achando um ponta. Geralmente é o Nicolas, que joga ali pela esquerda, numa situação melhor de jogo, mas é um cara que é muito vulnerável na defesa. Então, assim, eu consigo ver o Náutico chegando ali numa tabelinha entre Kelvin e Arnaldo, por exemplo, e acontecendo um cruzamento para a área, que possa sair um gol, por exemplo, de Marco Antônio de cabeça. Um gol de Mezenga, de jogadores assim que vão atacar a área. Então, eu acho que esses são os 2 pontos aí principais. As principais saídas ali para o Náutico vencer o jogo se ligar muito dos contra-ataques que vai receber, porque o Figueirense tem esse pensamento sempre, roubar a bola, mesmo que seja em um lugar mais atrás no campo deles, roubar a bola e sair em velocidade, mas eles deixam muito espaço no contra-ataque também, no contra-ataque que, no caso, o Náutico pode fazer.
e nesse lado esquerdo aí da defesa com o Leonan. Outro ponto assim que é até um pouco menor, mas eu tentaria arriscar de longe também, tá? Porque o goleiro do Figueirense às vezes farrapa. Então, assim, eu tentaria também alguns testezinhos ali logo no começo do jogo. Quem é o nosso amigo? Iago, é com I, deixa eu pegar aqui. Esqueci agora, deu branco. Não é muito isso. Não, ele entrou no lugar até de Fabrício. Igor Gabriel. Eu acho que ele tá fazendo um campeonato melhor que o Fabrício, mas, por exemplo, no jogo contra o Londrina, entregou numa falta, assim, tomou um frango. No jogo contra o Confiança, tem erro dele também. Então, assim, ele está sendo titular, está sendo melhor que o outro, beleza, mas ainda assim não é um goleiro que passe tanta segurança. Então, eu acho que esses 3 pontos aí são o principal para o Náutico vencer a partida. Agora, eu estou achando que vai ser um jogo extremamente aberto. Eu não duvido esse jogo ter, tipo, 5 gols na partida, tipo um 3-2, um 2-1, um 2-2. Eu acho que vai ser por aí esse jogo. Ô, João, primeiro que o Gabriel Santiago é um jogador que eu sempre gostei aqui no Náutico. Se eu tivesse um elenco de Série C, tivesse montando um elenco de Série C, com certeza eu teria ele no meu elenco. Talvez eu não tivesse numa intenção, no primeiro momento, como titular, mas ter o Gabriel Santiago no elenco me parece algo interessante, porque me chamava muita atenção a capacidade que ele tinha de acelerar o jogo pelo meio, onde é um espaço do campo assim muito difícil de jogar, muito difícil. E ele conseguia ali imprimir velocidade, mesmo jogando nesse corredor central, e tinha uma boa finalização. Na verdade, para mim, o problema dele, tanto no Náutico quanto na carreira, na verdade, é que ele não se coloca muito à disposição, porque ele se machuca muito. Tem alguns problemas crônicos ali, aqui no Náutico ficou fora de vários jogos, assim, problema muscular. Às vezes ele jogava um jogo, jogava 2 jogos, quando você já começava a imaginar ele como titular, e passava um mês fora. Aí você nunca consegue colocar um ritmo, você não consegue ter uma sequência, mas eu sempre achei um jogador interessante. E confesso que, desde que ele saiu do Náutico, em alguns momentos eu penso numa volta dele. Numa volta dele para ajudar aí como opção, vindo do banco, pelo menos aí. Gosto muito do jogador, agora precisa ter mais sequência. Vamos ver se lá no Figueirense agora ele tem essa sequência. Não contra a gente, né? Espera acabar esse jogo aí, o Gabriel volte a jogar. João, vamos agora ver a escalação do Náutico, né? Tá colocada aí na tela praticamente a mesma escalação, na verdade a mesma escalação do jogo. Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Alain, e no ataque Vinícius, Bruno Mezengue e Kelvin. João, tu acha que tem alguma possibilidade de ter alguma mudança desse time? Eu acho que não. Para começar o jogo, eu acho difícil. A zaga está completamente consolidada, né? Assim, os 5 ali que compõem a linha defensiva estão muito fixos. Assim, Carlinhos foi elogiado por Guilherme, Matheus Silva também, Arnaldo e Igor Fernandes tendo sequência, Muriel sendo muito regular. Então, nesses 5 aí não dá para mexer. Igor Pereira e Marco Antônio são pilares da equipe. Patrick Alain talvez seja o jogador que está deixando mais dúvidas, mas eu acho que pelo fato do substituto ter chegado agora, ter tido poucos treinamentos, eu acho que como titular não vai jogar o Lucas Cardoso, e no ataque é meio que isso mesmo. Acho que não tem muito espaço ainda para Paulo Sérgio, tá voltando de lesão, então eu acho que não tem o time é esse aí? Eu acho que não tem muita margem para mudar de começo, não. Em tese, desculpa, João, mas em tese, é uma permanência do time que vem jogando, mas o que é que a gente pode aqui observar? Existem 2 jogadores aí, eu vou colocar 2 jogadores que estão jogando muito mal.
Um deles é o Vinícius e o outro é o Patrick Alain. Eu não vou colocar o Mezenga no meio, porque eu acho que Mezenga vinha sendo funcional em alguns jogos, e no jogo passado, eu acho que Mezenga, assim, a forma que o Floresta jogou, praticamente tirou o Mezenga, assim, do jogo, assim, não deu muitas oportunidades para o Mezenga. Então, eu vejo o Mezenga hoje como um jogador que não seria o problema da falta de rendimento. É mais em Vinícius e Patrick Alain. Pelo menos Mezenga não está jogando tão mal quanto o Vinícius e Patrick Alain está jogando. Será que na cabeça de Hélio dos Anjos esse rendimento, essa falta de rendimento desses dois é um problema para ele cogitar uma mudança? Por exemplo, você falou que o time do Figueirense deixa espaço para um contra-ataque. Será que uma mudança no estilo de jogo ele não poderia promover e dizer, não, dessa vez eu não vou tentar marcar uma pressão, tentar marcar a saída de bola, eu vou tentar ver se eu consigo aproveitar aqui para imprimir velocidade no ataque, aí ele aparecer no time, por exemplo, com um recém-contratado. Ele foi regularizado? Foi regularizado. Foi ontem ainda, foi regularizado. Então, há alguma chance dele, no lugar do Patrick Alain, no lugar do Vinícius ali, ele aparecer com o Lucas Cardoso, não? Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil não por peças. Se Lucas tivesse chegado, tipo, segunda-feira, talvez eu tivesse aqui um pouco mais confiante nessa substituição. Mas como ele chegou ontem, participou dos treinos, ok, mas assim, é pouco tempo de conjunto ali, eu não acho que ele chegue já colocando como titular. Acho que no segundo tempo ele é uma substituição praticamente certa, mas como titular eu acho difícil. Eu acho que ele não vai mudar tanto assim, não. Eu tô vendo assim o desenho do jogo o seguinte. Eu acho que Hélio não vai abrir mão do estilo de jogo dele, independente de como joga o Figueirense, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que no primeiro tempo ele vai pegar esse tiro de ataque, vai forçar para dar gás, junto com o Marco Antônio ali, a tradicional pressão que ele tenta promover. E eu acho que no segundo tempo, caso, até se ele conseguir sair na frente do placar, eu acho que ele tenta virar um pouco a chave. Ele pode ter esse planejamento de usar o gás dos jogadores, como Vinícius, como Patrick Alain, até o próprio Kelvin, para poder fazer essa pressão no primeiro tempo, e no segundo tempo ele ter algumas armas, como o próprio Lucas Cardoso, o Hélio Borges. Hélio Borges, assim, acho que é muito jogo para ele, sabe? Segundo tempo, tiram Vinícius e o Mazenga, por exemplo, coloca Hélio Borges e Lucas Cardoso para aproveitar espaço do contra-ataque. Vira um time muito perigoso. Tira o Patrick Alain, coloca um Whindersson, né? E joga a bola para os caras correrem. Eu acho que no segundo tempo esse cenário é praticamente certo, sabe? Agora, de começo, eu acho difícil. Acho que mais por elenco, por essas coisas assim. Tempo, o jogador acabou de chegar, vai se adaptar um pouquinho ainda. Eu acho que no segundo tempo entra. No primeiro, eu acho demais. O Paulo Leone aqui tá perguntando aqui, ó. Cadê Marquinhos? Manda esse cara embora. Calma, velho, calma. O jogador tá aí no elenco. Não rendeu ainda, é bem verdade. Mas o jogador, eu costumo dizer o seguinte, veja, em algum momento o Náutico pode achar uma contratação dentro do próprio elenco que seria Marquinhos. A gente não pode negar que, independente do momento do jogador, ele teve pouco tempo para poder mostrar alguma coisa. Veja, eu sou da linha de não querer condenar nem Raimar, que fez um jogo assim, bizonho. Mas foi a estreia do cara, pô. A estreia, num jogo difícil, jogando contra uma parede. A gente botou o cara para poder quebrar a linha e desequilibrar o lado direito da defesa do Floresta, o lado esquerdo de ataque do Náutico. O jogo foi péssimo, gente. Foi péssimo. Ele foi o pior em campo. Ninguém está dizendo nada diferente disso. Agora, é diferente de você deixar de acreditar que o jogador possa colaborar de alguma forma. Então, se eu não vou condenar nem o Raimar, não vai ser o Marquinhos também que eu vou condenar. Poucos jogos, ele pode se recuperar. Até porque se o Náutico agora está atrás no mercado,
tenha certeza que a dificuldade está tão grande que o Náutico não consegue achar um Marquinho no mercado. Um Marquinho para poder o Náutico trazer no mercado, o Náutico não acha. Não à toa tá aí o Náutico tentando o Nicolas Careca. Pô. Nicolas Careca é menos atrativo do que Marquinhos quando o Náutico foi no mercado atrás de Marquinhos. O Pedro Henrique falou aqui. Foi impressão minha, eu vi Caio Vitor no treino ontem. Pedro, veja. Eu tenho informação de que Caio Vitor tá no Náutico. Eu precisava atualizar essa informação. Eu ontem tive a oportunidade e acabei esquecendo. Mas eu não ficaria surpreso se você, de fato, viu Caio Vitor no treino ontem. Tu tem... Ele tá aí. Tá treinando. Tá. Não acertaram rescisão ainda, não. Ele tá aí, mas não tá, né? Assim, ele tá participando do treinamento e tal, mas não vai ser, não viaja, não é relacionado. É o jogador, assim, não tá ou não tá? Tá e não tá ao mesmo tempo.